Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe Barreto e essa é a versão final da primeira temporada do Solvercast. Primeiramente, queria agradecer a todos os convidados e convidadas que participaram com a gente nessa primeira temporada. Foi muito enriquecedor ouvir de empreendedores e líderes de tecnologia estratégias e sugestões, dicas e aprendizados para inovar. Foram ao todo 2 episódios com algumas de centenas de ouvintes e foi muito legal ouvir e poder compartilhar isso com você que ouve a gente. E nesse episódio, a gente vai trazer um resumo de um pouco do que foi aprendido nessa primeira temporada com esses líderes de tecnologia. No primeiro episódio, para estrear a temporada, a gente teve a participação do André Santos, CEO do Atende Simples, que é uma startup que trabalha na área de telefonia e de comunicação. E um dos grandes pontos do Atende Simples, quando a gente fala de ligação, de do nada ter picos de acesso e do nada também não ter utilização, foi toda uma estratégia para utilização de microserviços, para ter uma arquitetura mais desacoplada, para modernizar uma aplicação antiga e legada, usando benefícios da computação em nuvem para poder ter poder de escala, e hoje é um grande case de utilização de tecnologias serverless. Para quem não conhece sobre serverless, tem artigo no blog da Solve explicando isso, mas é uma abordagem muito interessante para facilitar a inovação e a escalabilidade. No segundo episódio, a gente teve a participação do Wagner Nascimento, CTO da Greenant, que é uma startup na área de energia. Então a Greenant conta com um dispositivo e uma plataforma principalmente para coletar dados de consumo energético e extrair inteligência em cima disso para as empresas, ajudar as empresas a gerarem economia, entender melhor o padrão de uso da energia elétrica para tomar melhores decisões, saber que horário é melhor consumir energia, que horário é melhor não consumir energia, o quanto faz sentido de energia já comprar por mês nesse planejamento. Então a Greenant trouxe muito isso, e também com essa modernização utilizando tecnologias de computação em nuvem, porque quando a gente fala de tecnologias de IoT, de internet das coisas, a gente está falando de vários dispositivos distribuídos, muita coleta de dado, esse dado chegando muitas vezes muito rápido, esse dado precisando ser armazenado para análise posteriores, e o Wagner trouxe toda essa história e essa jornada da Greenant desde um primeiro protótipo dentro da universidade, na PUC-Rio, onde começou todo o projeto, até hoje uma das principais startups no Brasil no setor energético. No episódio seguinte, mudamos um pouco, mas ainda nessa mesma linha de inovação, aí a primeira empresa que já não é uma startup, que foi o Antônio Lobato, o Head de Data Science da Nave Capital, uma gestora de fundos de investimento. E por mais que não seja uma startup, é uma empresa, é uma gestora com um foco muito grande de inovação, tanto que tem uma área interna de Data Science. E o Antônio compartilhou, quando ele entrou, toda a jornada em fazer a análise de investimentos ser mais orientada a dado. Então, como que eles coletam dados de várias fontes diferentes para ajudar os analistas que fazem as decisões dos investimentos a analisar dados de diversos setores para tomar decisões mais assertivas, e trouxeram resultados muito legais do desempenho do fundo deles, inclusive um case público no blog da Amazon sobre a parte de Data Science, sobre o uso de inteligência artificial para a tomada de decisões. No episódio seguinte, ainda nessa mistura aí de diferentes áreas e setores, a gente foi para o setor sem fins lucrativos, com o Felipe Costa, responsável pela área de tecnologia da Associação Nova Escola. A Associação Nova Escola já teve uma das principais revistas em circulação no Brasil, já chegou em segundo lugar de revista de maior circulação, a revista voltada principalmente para educadoras e educadores, e de uns anos para cá, decidiu mudar a estratégia para ser uma empresa 100% digital, e inclusive parou com a circulação da revista para focar em toda essa estratégia de comunicação por meios digitais.
E o Felipe trouxe toda essa transformação, a importante utilização de dados para entender melhor o comportamento dos seus clientes, das pessoas que acompanham o seu conteúdo, para entregar conteúdo de maior qualidade, para aumentar a taxa de conversão. E foi muito legal ouvir essa mudança brusca de posicionamento que foi feito de uma forma muito planejada e muito acertada. Então foi um episódio que teve esse compartilhamento de informação dentro do terceiro setor, que é bem interessante. No episódio seguinte, a gente voltou para a área de IoT com o André Abadesso, CTO da MyIO, que é uma startup também voltada para a área de energia elétrica e automação. Então, o André, até na live que a gente tem no nosso Instagram com o André, ele mostrou o dispositivo funcionando, enquanto para um aplicativo você consegue controlar a sua casa inteira praticamente, desde água, luz, ar-condicionado. Então, foi muito legal ver tudo isso. Hoje a MyIO foca no mercado mais corporativo, então tem exemplos de cases com automação em hospital e prédios, então bem legal também ver esse poder do IoT. E um dos pontos de destaque, eu acho, no episódio que a gente contou com o André foi esse início dele já com uma visão de longo prazo. Foi uma startup aí de IoT que não teve tantas grandes mudanças no ponto de vista tecnológico. Houve algum sim de posicionamento de mercado, mas um planejamento inicial bem feito do ponto de vista de tecnologia já fez nascer num caminho muito certo. Então acho que foi um aprendizado muito legal desse episódio. No sexto episódio a gente muda um pouco, né? A gente falou até agora de empresas muito digitais e a gente muda para uma hamburgueria, que foi a Miley Souza, diretora de operações e tecnologias do TT Burger. Para quem não conhece, o TT Burger é uma hamburgueria que existe já há mais de 6 anos, só que é uma hamburgueria que tem essa pegada data-driven de focar em dados e focar em tecnologia para melhorar a experiência dos seus clientes. E foi muito legal a Miley mostrar isso, como que um mercado relativamente tradicional, que é o mercado de hambúrguer, de restaurante, pode usar dados principalmente para encantar os clientes, dar uma experiência diferenciada, e para quem já foi numa hamburgueria do TT Burger, vai perceber que de fato existe uma diferença nesse sentido, e foi muito legal a Miley compartilhar como que funciona isso em uma empresa mais tradicional. No episódio seguinte, a gente foi para a área de segurança da informação, que acho que é um tema extremamente importante, que todos nós vivemos, todos nós conhecemos alguém que já foi alvo de algum ataque, de sofrer algum problema de vazamento de dados ou algo do tipo. Então o Thiago Diogo, como CTO do Alarm na época, trouxe toda essa visão e principalmente dicas de segurança. O Alarm é uma ferramenta que facilita a identificação da pessoa e da gestão de identidade em login. Então, quando você faz um login no sistema, ter certeza que você é você, e se não tem essa certeza, pedir algumas outras informações a mais para garantir isso. Então, ele compartilhou muito disso. E também desse contraste entre segurança da informação, usabilidade e principalmente como utilizar dados para orientar o desenvolvimento e oferecer uma experiência melhor para os usuários, né? Foi um episódio que ele tratou muito da área de pesquisa que existe dentro da Tempest, que a Alarm é uma solução da Tempest, que é uma das principais empresas de segurança da informação no Brasil, e todo esse incentivo à pesquisa, à área acadêmica para desenvolver profissionais. Então foi muito legal ter essa visão também de pesquisa dentro de uma empresa tão relevante no mercado. Voltamos no episódio depois para uma empresa mais tradicional, que aí é uma empresa que fabrica camisetas, praticamente, né? Que é uma empresa que, de maneira muito resumida, fabrica camisetas, que é a Dimona. A gente teve a participação do Igor Bloomberg, que é o diretor de tecnologia da Dimona. Para quem não conhece a Dimona, é uma fábrica e estamparia de camisetas fundada em 1967 e nos últimos anos focou muito na área de tecnologia, em ser uma empresa mais digital. Então, desde pedidos online, desde o desenvolvimento de API para integração com terceiros. Então, o Igor trouxe um pouco dessa estratégia que um mercado como produção têxtil, produção de camisetas, trouxe ali tanta inovação
uma estratégia mais tecnológica. Ele compartilha um pouco dos resultados aí de aumento de vendas, de aumento de alcance, de expansão para outros mercados com essa estratégia de utilizar a tecnologia para crescer os serviços. Já chegando mais para a reta final da primeira temporada, a gente teve o Melqui Sodré, CEO da Venda Lá, que é uma startup, já talvez das startups que a gente conversou um pouco mais antiga, que já tem mais de 15 anos de fundação. Começou como uma plataforma de e-commerce e depois mudou para o que eles chamam de um hub de marketplace, que conecta vários marketplaces em um lugar, que o vendedor consegue gerenciar suas vendas todas para diferentes marketplaces de um mesmo lugar. E também é uma startup que trouxe muito bem essa cultura de inovação, ter a inovação como um processo para constantemente estar mapeando pontos de melhoria, sugerindo, executando e crescendo. Então eu acho que um dos grandes aprendizados desse episódio foi como a Venda Lá, de fato, conseguiu construir um processo formal para ter a inovação constante. Foi um excelente aprendizado ouvir isso com o Melqui Sodré. Voltamos para a área de IoT no 10º episódio com o Ivan Viana, CEO da Pervision, que é uma startup que participa ali do processo da fabricação do veículo antes dele ser lançado. Então, coleta de dados dos veículos de teste, acompanhado da experiência dos motoristas para poder entender às vezes por que está tendo um barulho, por que alguma coisa não está funcionando direito e poder orientar justamente nessa etapa de fabricação. E usando bastante inteligência artificial, um dos grandes aprendizados aí que a gente vê nesse episódio foi uma startup que já começou vendendo para um mercado tão grande e tão crítico que é o mercado automotivo. Então, de programas de aceleração que participaram, de como começou a estrutura inicial e de como conseguiu entrar em algumas empresas grandes, trazendo um pouco dessa estratégia para uma startup em early stage já conseguir acelerar num tempo muito curto. E chegando já na reta final da primeira temporada, a gente teve o Antônio Carlos Filho, CTO da Nuveu, que é uma startup focada em soluções de inteligência artificial, que começou como uma solução específica, utilizando inteligência artificial, e hoje passou a desenvolver diversas soluções para trazer essa transformação digital nas empresas. Então, foi um episódio muito legal que trouxe a visão de como a inteligência artificial está mudando o mercado, de várias possibilidades. A gente falou um pouco de Edge AI, ou seja, inteligência artificial na borda, de dispositivos inteligentes. Então foi muito legal ter com o Antônio essa visão. E um outro episódio que também trouxe muito bem essa questão de capacitação, de investimento em equipe, investimento em pesquisa para se desenvolver. E fechando a primeira temporada, um episódio muito legal, que também é uma empresa mais tradicional que a gente encara um momento de transformação digital tão forte com a cultura de startup, que foi a Exame, antiga revista Exame, hoje só Exame. O Hugo, que é o CTO da Exame, trouxe toda essa estratégia de transformação, de ter um foco 100% digital, de entender melhor o comportamento dos leitores e das leitoras, de poder tomar melhores decisões para entregar conteúdo de qualidade, e toda a transformação que a Exame teve no último ano com essa cultura data-driven, com essa cultura orientada à inovação e a dados. De maneira geral, foi uma primeira temporada muito rica, com várias startups de segmentos, portes, e às vezes nem startups, nem empresas mais tradicionais com uma cultura de startup que se complementaram muito bem. A gente teve empresas com mais de 50 anos, a gente teve empresas nascidas há um ano praticamente. A gente tem empresas com centenas de colaboradores, empresas com algumas pessoas ali tocando o negócio e de vários setores. E a gente pode perceber algumas coisas em comum e algumas tendências entre os convidados que a gente teve nessa primeira temporada. Unanimidade, a questão de utilização de tecnologias de computação em nuvem, então ter mais autonomia, ter facilidade de gestão, agilidade para inovar utilizando recursos de computação em nuvem. Isso foi um tema que foi unanimidade em todas as empresas que a gente conversou. E um outro tema que algumas das empresas ainda estão num estágio diferente das outras, mas que também foi unanimidade, foi a questão de orientação a dados, inteligência artificial, big data. Então, todas as empresas que a gente conversou
estão olhando para esse tipo de tecnologia para ter uma vantagem competitiva no mercado. Algumas já usando muito, algumas já oferecendo soluções de inteligência artificial, algumas outras começando a construir um primeiro projeto. Mas foi uma unanimidade, todas com essa orientação a dados. Uma outra unanimidade que a gente viu que foi muito importante nessa primeira temporada foi o investimento em capacitação da equipe. Então foi muito falada essa questão de investir em equipe, desenvolver profissionais, alguns casos vão além, investimento em pesquisa para artigo, para usar isso na empresa. Então foi muito legal ver essas diferentes formas e estratégias com esse objetivo comum, que é capacitação e desenvolvimento de profissionais em tecnologias que estão mudando dia a dia. E para finalizar, quando a gente fala de inovação, acho que o principal aprendizado nessa primeira temporada foi ouvir os erros e acertos dos nossos convidados, de coisas que teriam feito diferente, coisas que fizeram de um jeito, foi um erro, mas foi um erro que teve um aprendizado tão importante que foi o início de um caminho de uma inovação maior. Então foi muito legal ouvir essas dores, ouvir ali de um líder de tecnologia que sentiu esses desafios na pele, toda essa estratégia de inovar. Então, queria agradecer você, ouvinte, por acompanhar essa primeira temporada com a gente, com tantas pessoas na área de tecnologia, com tanto conhecimento que tiveram aí a gentileza de compartilhar com a gente, e nos vemos em breve na segunda temporada do Solvercast.